Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Ceará, APEOC, professor Anísio Melo. Quais os impactos da pandemia na educação pública cearense? Como estão as negociações para a retomada do ensino público presencial no Ceará? Quais as principais bandeiras da APEOC na área da educação? Ainda, os planos políticos do PCdoB no Brasil e aqui no estado do Ceará. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Anísio Melo é formado em História, área onde também é pós-graduado. Anísio é aluno de Direito, militou no movimento estudantil, é professor da Rede Estadual de Ensino. Participou da fundação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação no estado do Ceará, a APEOC, onde exerce o terceiro mandato como presidente. E é com o professor Anísio que converso no programa de hoje. Professor Anísio, satisfação tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV Otimista. Muito obrigado aí pelo convite aceito. Vamos começar por dois temas que realmente colocam a gente aí de uma forma muito inquietante para perceber essa luz no final do túnel, que é os prejuízos que a pandemia trouxe para a educação. A APEOC está debruçada sobre esse debate. Eu queria saber de início quais os impactos, possíveis impactos, prejuízos mesmo, né, que a educação está tendo e como que a comunidade escolar está encaminhando essa discussão para a gente ter prejuízos mínimos, professor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Erivaldo. É um prazer e uma honra ser entrevistado por você, jornalista de renome, de história no jornalismo cearense brasileiro, e saudar todos que estão nos vendo e ouvindo. Esse tema, pandemia versus prejuízos no processo de ensino-aprendizagem, é um tema importantíssimo. A pandemia, esse fenômeno que atingiu toda a humanidade, atingiu todos os setores, e a educação, com certeza, trouxe uma série de prejuízos. Serão prejuízos cognitivos, de conhecimento, de informação, de socialização, psicológicos, e precisamos atentar para tentar reconstruir esse espaço de processo ensino-aprendizagem que foi retirado do ambiente presencial muito acertadamente, porque era uma forma da gente resistir a esse vírus que ninguém tinha o controle. Não tínhamos vacina, temos um governo federal que não tinha nenhum controle, não tinha nenhum objetivo de combater a pandemia, ao contrário, e neste momento a escola pública ela foi para as atividades remotas, que era a forma da gente minimamente garantir a interlocução do processo de ensino-aprendizagem. Então, os prejuízos são imensos, mas nós, né, a educação, conseguiu reagir a isto, fomos aprendendo com a realidade, e no Ceará as atividades remotas, as atividades estão acontecendo, e nós esperamos, né, corrigir esses prejuízos de forma negociada, fazendo uma transição para o ensino híbrido, e essa transição tem que ser dialogada. Entendemos que não pode ser feita como setores do Ministério Público quiseram fazer, como setores da sociedade não organizada, como esse movimento Escolas Abertas, porque acabou interagindo interesses que não eram os interesses maiores da educação. Então, nós entendemos que nós, trabalhadores de educação, não é retornar para a escola, porque da escola nós nunca saímos, nós fomos para atividades remotas e o ensino-aprendizagem continuou. O que nós queremos é fazer a transição do híbrido para o presencial, e para isso é necessário que os governos cumpram o seu papel de garantir as condições sanitárias. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, professor, sobre essa retomada, essa abertura
para a normalidade, entre aspas, que está aí pintando no horizonte. Eu queria ainda, sobre a questão dos prejuízos, lhe perguntar o seguinte: são prejuízos distintos ou não? O aluno tem um tipo de prejuízo, o professor tem outro, a comunidade escolar, que envolve também os funcionários como um todo. Nos fale mais sobre esse impacto que a comunidade escolar sofre com a pandemia. Os prejuízos são para toda a população, e a classe estudantil e os docentes sofreram. No caso dos estudantes, prejuízos que a gente identifica que trouxeram à mostra as diferenças sociais que nós temos, as diferenças de acesso à educação, a diferença de grande maioria, né, de jovens, de crianças, né, de comunidades escolares que não têm acesso à conectividade, que não têm acesso ao computador, ao tablet, né? Então, a pandemia revelou de forma mais clara essas diferenças sociais que nós temos no país. Então, esse prejuízo foi maior, foi para todos, mas foi maior principalmente para aqueles que se habilitam e estão na escola pública, que são realmente os setores que mais precisam de investimentos. No caso dos professores, dos profissionais da educação, nós tivemos que nos habilitar, né, a passar para atividades remotas sem um preparo, sem uma instrumentação, sem equipamentos, mas foi um esforço coletivo. Entendemos que nesse processo de prejuízos houveram para todos, mas setores populares foram mais atingidos. Certo. O comitê mantido, gerenciado pelo governo do estado, a educação, obviamente, tem cadeira, tem presença lá. Como é que está o funcionamento do comitê para que a gente entre aos poucos nesse debate sobre essa retomada, sobre essa polêmica, se volta ou não à sala de aula? Como é que está lá? Qual é a sua avaliação sobre o comitê? Primeiro, queria parabenizar a iniciativa do governo em garantir espaços de discussões para esse tema sobre a pandemia e a relação com esse fenômeno. Nós participamos de um comitê, no caso, o Comitê Específico da Educação, que reúne a Secretaria de Educação, os sindicatos, as entidades estudantis, a comunidade escolar através dos pais, e nós vínhamos tratando sobre como seria esse retorno presencial, né, diante dos protocolos gerais estabelecidos pelos comitês sanitários, do qual nós participamos também de um grupo chamado de Retomada. E nesse grupo de retomada tem o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, nós enquanto sindicato, a vice-governadora, mas infelizmente, né, parceiros desse comitê, pressionado, acho que pelo setor privado, principalmente através dos sindicatos das escolas particulares, por alguns movimentos que infelizmente acabaram trazendo a pandemia para o debate político, que eu achava equívoco, tentaram suplantar esse comitê onde estava discutindo de forma profunda as questões da educação, através de ações na justiça, querendo tensionar, obrigar um retorno. Eu até digo, não poderíamos retornar de onde a gente nunca saiu. E a gente estava preparando um retorno. E esse retorno, na segunda onda, né, quando estava na queda da primeira onda, havia um protocolo, havia um direcionamento, um documento que nós iríamos fazer a transição do híbrido, mas infelizmente veio a segunda onda e nós temos que obedecer os protocolos gerais. Então, esses comitês funcionaram, mas em determinado momento, alguns atores colocaram interesses específicos que para nós acabou prejudicando e contaminando todo o debate. Certo. Professor, o sindicato, obviamente, que tem as bandeiras específicas, mas no contexto geral tem entre essas bandeiras a qualidade da educação. O Ceará desponta nesse cenário como sendo um case de sucesso, né? Com certeza. O senhor não teme que essa resistência, vou usar essa palavra na ausência de uma melhor, essa resistência do retorno à sala de aula, ela não venha em prejuízo desse case de sucesso, que a gente possa estar
colocando para essa geração prejuízos que eles não tenham acesso aos benefícios, aos avanços que a gente vinha experimentando até então? Primeiro, nós brasileiros e brasileiras, que somos os indivíduos, coletivamente, que mais querem, né, derrotar a Covid-19. Nós queremos que, para isto, se acelere a vacinação ampla, geral e restrita, que é um direito nosso, que, infelizmente, por dispersão entre os governos e irresponsabilidade, não tivemos a vacina. Temos 500 mil, chegando a 500 mil mortos, né? Pessoas vítimas desse processo, que poderia ser atenuado se nós tivéssemos políticas públicas efetivas, se tivesse compromisso e a relação entre os entes federados tivesse sido da forma como exige a pandemia. Então, nós queremos esse retorno, né? Nós conseguimos manter a atividade remota, o ensino-aprendizagem. Este retorno será discutido, né, na mesa de negociação com a Secretaria de Educação, com as entidades estudantis, com os pais, e nosso objetivo é o retorno. Agora, o governo precisa fazer a sua lição de casa, precisa garantir as condições sanitárias, não só na escola, mas no seu entorno, uma relação melhor e mais efetiva, né, com o agrupamento da saúde, garantir para isso, porque não vai haver o ensino presencial. O que está havendo, o retorno das escolas privadas agora, não é o retorno presencial, é o retorno a atividades híbridas, que associa o remoto, né, e o presencial. Isso. Porque não há nem autorização, nem capacidade hoje da escola receber todos os seus alunos ao mesmo tempo para a aula presencial. Então, essa transição precisa ser feita. Para isso, nós queremos e estamos cobrando maior equipamento aos professores, maior equipamento para os estudantes, chips, tablets, a estruturação, que as escolas estejam preparadas, e nós iremos retornar com essas condições. E o Ceará realmente, hoje, é um exemplo para o Brasil. Estamos no Ceará, ele é um exemplo para o Brasil, e nós não queremos, né, que essa pandemia possa prejudicar as metas e os resultados que o Estado do Ceará tem obtido. Certo. O senhor falou aí rapidamente das condições que o sindicato, que a comunidade escolar espera do governo do Estado. Na prática, bem na prática mesmo, que condições são essas? Estipular a capacidade de presença em aula, sinalizar os corredores, o que é assim? Me cite, por gentileza, uma lista desses itens. Quando estava no decréscimo da primeira onda, nós estávamos fiscalizando, visitando as escolas, a partir do protocolo do próprio governo, para ver se as condições sanitárias das escolas, que está entre a ventilação das salas, o espaçamento, a água, uma série de equipamentos que necessitam que as escolas públicas tenham, assim como as privadas, que deveriam ser mais fiscalizadas. Então, esse processo é necessário ser feito em conjunto. Nós estamos propondo uma equipe, nesse mês de julho, que possamos ter uma equipe. Com especialistas, né? Com especialistas, com o sindicato, com o próprio governo, para a gente dar certificações para que as escolas, cada escola, a partir também da participação da comunidade escolar, porque não é só a estrutura da escola, precisa um processo educativo, né? Da utilização das máscaras, do álcool gel. Então, nós precisamos, cada comunidade escolar seja uma ilha, no sentido de que aquela comunidade escolar possa criar as condições, não só estruturais, mas também de informação para aquela população, para que esse retorno possa ser gradativo, seguro e permanente. E, ao mesmo tempo, cobrar a aceleração do processo de vacinação da comunidade escolar. Quando o senhor diz que gradativo, são percentuais que iriam sendo avançados? Assim? Hoje o protocolo indica percentuais, né? Ensino médio 50%, educação infantil tem percentuais. Porque nem o governo autorizou o retorno presencial em larga escala. Entendi. Nós temos que fazer essa transição responsável, né, fundamentada,
articulada, negociada, participativa, e não com a intromissão e a tentativa de obrigação de uma coisa que pode ser muito bem dialogada. O semestre está terminando, nós vamos terminar as escolas públicas em atividades remotas, terminamos agora o dia 30 de junho, e esperamos que no mês de julho, enquanto há um recesso para estudantes e professores, nós que temos responsabilidade, o governo, o Ministério Público, nós possamos sentar e fazer um mapa da escola pública, da rede estadual e municipais, para nós identificarmos aquelas comunidades e aquelas escolas que realmente estão preparadas para receber estudantes e professores e os pais de forma mais segura. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? A gente volta já já com o programa Política aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, que recebe hoje o presidente da APEOC, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado do Ceará, o professor Anísio Melo. Professor, a educação ela é uma porta redentora, né, para todos, né, inclusive para quem tem ali nas classes D e E uma vida de muito sacrifício, de muita dificuldade. O senhor vislumbra essa ascensão para a atual geração que está impactada pela pandemia do ponto de vista educacional? Ou é uma geração perdida, digamos? Eu acredito muito no ser humano, na sua capacidade de resistir, né? Uhum. A gente falava algum tempo atrás aqui, nos comentários, sobre a questão dos imigrantes, né? Exato. O quanto a natureza foi cruel, enquanto o homem resistiu, se espalhou e sobreviveu, né? Eu acredito que o primeiro passo é a gente resistir, né? Garantir a vida. E o segundo passo, essa geração, né? Eu tenho netos, é impressionante como eles têm maior facilidade de entender a pandemia do que muitos adultos, inclusive o presidente da República, né? Que parece um insano. Então, as crianças, elas são o grande tesouro que pode construir uma nova sociedade. Mas elas foram prejudicadas, sim, com esse processo. Então, nós temos que construir, a partir do momento de conter essa pandemia, como recuperar essa geração atingida pela pandemia, porque ela é o futuro. E o futuro é a partir da escola, que não vai ser qualquer escola, será uma nova escola. A pandemia acelerou um novo mundo. E esse novo mundo trouxe a percepção da necessidade dos educadores num processo de construção. Há bem pouco tempo, atacavam os professores dizendo que eles não eram mais necessários. Diziam que a televisão, que os instrumentos iam substituir o professor. O telecine, agora, né? Lembra do clamor telecine, que a gente vê de ter o professor em sala de aula. Então, isso trouxe esse aspecto importante de análise para essa figura do profissional de educação num processo de transformação, se tornou muito mais importante. Isso quer dizer que a educação vai também impactar esse novo modelo na cabeça dos próprios profissionais da área, né? Sim, nós teremos que também nos transformar, teremos que nos aperfeiçoar, teremos que nos qualificar ainda mais, porque essa juventude, essas crianças exigirão muito mais. Nós teremos que utilizar os instrumentos tecnológicos. Por isso a escola será híbrida daqui para frente. Como você aliar o presencial e os instrumentos tecnológicos que nós temos? Como acoplar esse estudante, essa comunidade escolar, na sua atuação direta de contato com o professor, mesmo que ele não esteja em sala de aula. Então, essa realidade vai necessitar de conectividade, né? Que todo brasileiro e brasileira possam ter acesso à internet, né? Que infelizmente nós não temos. Exato. Há algumas projeções científicas apontando para uma espécie de apagão de profissionais por conta desse período. O senhor assina embaixo dessa tese? Havia e há um apagão de profissionais da educação
no sentido de valorização da carreira. Já havia esse processo, principalmente na área de ciências, né? Essa debilidade já existia. Agora, aqui no Ceará, nós temos a melhor estrutura de carreira do Brasil. Fizemos um concurso recentemente, em 2018, deu quase 60 mil professores inscritos, candidatos, de todo o Brasil. Então, mas o Ceará não é uma ilha. Nós temos que reconhecer esse avanço, tentar preservá-lo e lutar para continuar. Então, essa situação de apagão, ela é possível, não só pela pandemia, mas se a gente não der continuidade a um processo que tem que ser acelerado de valorização do professor, eu acho que esse apagão ele está próximo. Pois é, eu queria justamente insistir nesse ponto e meio que fazendo uma abordagem com outras palavras, né? Essa pandemia, ela não ameaça tirar do Ceará esse rótulo de ser, né, segundo os dados, a educação pública dianteira, vitrine para o Brasil? O Ceará, mesmo na pandemia, e eu acredito isso a uma mesa de negociação, eu faço parte do sindicalismo e tenho estrada, né? tem aparecido muita divergência no mundo sindical, que eu acho que o sindicalismo ele precisa ser propositivo. Ele precisa entender que é necessário mediar, é preciso entender que quando você apresentar uma proposta, você tem que fundamentá-la, tem que apontar de onde vêm os recursos e discutir a nossa importância com a própria comunidade escolar e enfrentar o governo no campo dele, dos números, dos dados. Então, o Ceará, na pandemia, foi o primeiro estado em mesa de negociação que viu nas atividades remotas, construiu protocolos, construiu diretrizes em relação a atividades remotas e depois foi copiado por todo o Brasil. Então, eu acredito que mesmo na pandemia, o Ceará tem sido referência no trato desse processo. Por isso, eu sou um defensor, não abro mão de que na educação não rima com imposição. Educação rima com negociação, com articulação. E o professor, nós precisamos entender que a escola tem o professor como um importante ator, mas não é só feita de professor. O processo educacional é um conjunto de articulações em que cabe a comunidade escolar, cabe os governos e cabe a sociedade. E a educação também, professor, é feita de recursos, né? Recursos públicos. Com certeza. Por isso eu queria perguntar sobre o Fundeb. Como que isso vai impactar ali no médio, no longo prazo, esse processo de educação aqui no Ceará? Pronto. Eu gosto de debater financiamento, eu gosto de falar sobre isso. Erivaldo, em 2009, ainda no governo Lula, nós já fazíamos uma crítica de que era necessário garantir um financiamento permanente, né, robusto e dialogado. Porque o Fundef, no governo Fernando Henrique Cardoso e o Fundeb no Lula, nasceram com dois pecados capitais. Todos dois eram políticas temporárias. O Fundef feito para 10 anos e o Fundeb para 14 anos, ia morrer agora em dezembro de 2020. Isso. Nós, em 2009, já cobrávamos do governo Lula que o Fundeb fosse permanente. Já cobrávamos que os recursos para fortalecer essa fonte importantíssima de financiamento da educação, que é o Fundeb, pudessem. Da onde vinha o dinheiro? Nós propomos que viesse dos recursos do pressão, parte para vincular e sustentar esse Fundeb. Aquela história dos 10%, né? Isso. A União só complementava com 10%, isso. Nós achávamos que era mais. Caiu o governo Dilma, não fizeram, o governo Dilma, e uma parte do movimento disse que era impossível. Nós insistimos no diálogo, fomos conversar com todos, né? E conseguimos, através da professora Dorinha, deputada do DEM. Você está procurando uma deputada do DEM? Não, estou procurando, acho que ela é do bem. Se ela quer apostar no Fundeb, eu acho que ela é do bem. Então, articulamos com o Rodrigo Maia, articulamos com vários setores, né? Com a Fundação Ayrton Senna, criamos um espaço que a sociedade hoje reconhece a importância da educação. Se o Fundeb era importante para o Brasil, se era para o Brasil, era articulação no Congresso, informação para a sociedade, movimento social, e conseguimos a PEC 1515 e conseguimos aprovar o novo Fundeb, que vai significar
um acréscimo de 36 bilhões para a educação brasileira, né, até 2026. Né? E conseguimos, dentro desse aspecto do Fundeb, né, garantir que aqueles municípios que mais precisam é que vão receber mais. É o fator equalização. Então, nós temos, aqui no Ceará, nós recebemos mais recursos, porque o Ceará está na vanguarda, é o estado, juntamente com Pernambuco, que tem mais matrículas no ensino integral e profissional. E no Fundeb... Esse é o parâmetro, né? Esse é o parâmetro. O Fundeb vem, ele vai dar mais para os municípios que mais precisam e vai dar mais recursos para a educação infantil, que é importantíssimo, e para o ensino técnico, profissional e da escola integral. Então, o estado do Ceará, como tem muita matrícula, ele vai receber em dobro os recursos do Fundeb. E nós... eu quero dizer ao governo, que nós somos professores, nós estamos sabendo tintim por tintim quanto vai entrar no Ceará. Por isso, quando a gente faz uma posição de cobrança em relação à educação, nós sabemos o que pode, sabemos os limites, o que se pode e também os limites. E, nesse processo, a nossa carreira, que é a melhor carreira do Brasil, ela tem sustentabilidade. Entendemos, nos próximos 30 anos tem sustentabilidade. Mas entendemos que é necessário não só garantir esses recursos do Fundeb, mas como a gente lutou para manter as obrigações vinculadas na Constituição, que o Bolsonaro queria tirar os recursos obrigatórios da educação e da saúde. Que né? é um grande ganho intergeracional, inclusive, né? Com certeza. O Fundeb não é só salário de professor, é a estrutura das escolas. Né? Essa nova escola que a gente está falando precisa. O Ceará avançou muito, precisa avançar muito mais, mas nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha. O que acontecer de desgraça nesse país, se a gente não evitar a hecatombe, que é a destruição das políticas públicas, chega ao Ceará. Por isso, é um olho lá e um olho cá. Certo. Daqui a pouco vamos dar um olhar nacional, mas ainda sobre o Fundeb, professor, eu queria saber do senhor o seguinte: quando o senhor coloca que o volume de matrículas é um parâmetro para o recurso público chegar, não há há aí, obviamente, a meritocracia, mas também não há um pouco desse desvio padrão em que quem tem mais matrículas vai receber mais dinheiro e quem tem menos matrícula vai receber menos. Quer dizer que não vai ficar cada vez mais agravada a situação, o comparativo? Não há um ponto em que isso possa ser corrigido? Pronto. A matrícula é um fator, é uma ponderação, mas nós temos no Fundeb que é a chamada complementação da União. E a grande vitória, primeiro, sei que vai entrar a questão nacional, que o Fundeb acabava em dezembro de 2020. Isso. E muita gente que se diz lutador, que faz muito discurso, já contava com uma derrota. Eu queria acreditar a essa vitória do Fundeb, a uma organização coletiva que não barrou nenhuma sigla partidária e nenhum pensamento que não fosse a conjunção para construir um projeto nacional através de um fundo de educação. Isso para nós é uma vitória. Então, o número de matrícula é um fator ponderante, mas nós temos dentro do Fundeb, e essa foi a grande virada, a União só complementava com 10% do total do fundo. O fundo hoje, o fundo do 2019, era cerca de 150 bilhões de recursos dos estados e municípios. A União era obrigada a colocar 10%, colocava 15 bilhões. Esses 15 bilhões iriam exatamente para os estados e municípios em que suas economias eram menores, no sentido histórico, né? E onde havia necessidade maior para esses estudantes. Então, a União, esse dinheiro vinha para esses estados, que são exatamente os estados do Norte e do Nordeste. Então, havia essa equalização. Agora, essa equalização vai ser maior. Agora vai ser 23%. A União será obrigada a colocar 23%. Então, Bolsonaro não queria Fundeb nenhum, queria voucherização, entregar o dinheiro aí para iniciativa privada, entregar para associações. Nós conseguimos, o Fundeb que ia morrer, nós conseguimos trazer para a Constituição de forma permanente, com recursos vinculados e com maior obrigação da União. Essa foi uma vitória espetacular. Foi uma vitória em que o Ceará participou ativamente
e nós estivemos nessa luta. Então, sobre o que eu perguntei, então há essa compensação. Não é só premiar quem faz o melhor, mas também ir atrás de buscar apoiar melhor financeiramente quem está com menor volume de matrícula. Acho que o Fundeb deve ter lido nosso grande filósofo Karl Marx, né? A cada um de acordo com a sua necessidade, a cada um de acordo com a sua capacidade, né? Essa é a tentativa de socialização da equalização. Mas isso fruto de muita luta, de muita luta. Tá certo. Professor, para a gente finalizar esse bloco, bem rapidinho, quer dizer então que o Fundeb é uma luta coletiva, não tem pai, não tem mãe, no sentido assim de sigla partidária, de personagem político, né? Eu creio que não. A gente tem que acreditar a um esforço coletivo de homens e mulheres que conseguiram visualizar na educação um espaço estratégico de desenvolvimento de uma nação, distribuição de renda, de oportunidades. Porque nós precisamos de 2/3 do Congresso. Se fizéssemos apenas no gueto da esquerda, não teríamos. E nós fazemos sindicalismo não é para palanque, não. É para dar resultados. E resultados se alcançam quando você tem a capacidade de articular. Precisamos sair do nosso gueto e saber que a sociedade é plural. Exato. Até porque o senhor falou mais de uma vez, inclusive, que o Ceará não é uma ilha e a educação também não é uma ilha. Não. Né? A educação ela é estratégica dentro de um conjunto de pensamento da nossa sociedade que entende que ela é estratégica. Mas tem outros setores que veem ela como um processo impeditivo de ganhos do mercado, né? Então, e não é qualquer educação, é educação pública. Eu defendo as duas, elas têm que conviver, a iniciativa privada e a pública. Entendi. Agora, a pública ela tem que ter as condições para ser referência. E quanto mais a educação evolui, diminui a desigualdade social. Isso é fato. Professor, vamos fazer mais um intervalo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Estamos aqui com o professor Anísio Melo, ele é presidente da APEOC, é professor há muitas décadas, né? Desde a década de 80. De lá para cá, obviamente que a educação passou por muitos e maus bocados também, por momentos redentores, altos e baixos, né? O senhor poderia contar muitas histórias, né, de alegrias e de tristezas, né? Mas a preço de agora, na cotação do dia, professor Anísio, como que está a cabeça do professor diante de tudo isso que está acontecendo? Pandemia, governos de todas as matizes, qual a avaliação, qual é o retrato hoje da educação na visão de um professor experiente como o senhor? Bem, nós precisamos fazer uma conjunção geracional na nossa categoria. Nós temos companheiros e companheiras de diversas etapas, né? No meu caso, tenho 61 anos, eu vi, né, o que era a educação pública em nosso país. Completamente abandonada, escola de anexo, que não tinha concurso público, que não tinha carreira, que não tinha piso, que não tinha Fundef, que não tinha Fundeb. E nesse processo houve luta para nós chegarmos até aqui. Foi muito difícil garantir o piso, a obrigação das carreiras, né? A valorização mínima, a estrutura da escola. Não tínhamos nem livro didático, né? A alimentação escolar era muito difícil. Então, e precisamos que as gerações que estão mais próximas de nós hoje possam conhecer a história, reconhecer os avanços, mas não abdicar de reivindicar cada vez mais. Então, é um processo cada vez maior. Eu acho que nós estamos defendemos nacionalmente que exista diretrizes nacionais de carreira para o professor, que através do Congresso Nacional a gente tenha uma carreira nacional, onde minimamente o professor
Porque o piso sobre... Desculpa, na universidade pública já existe isso, né? Tem a carreira federal, né? Federal, Eu não falo nem de nacionalizar a carreira, mas que tenha... O piso hoje só vale para o início da carreira. Nós entendemos que tem que ter pisos mínimos para o graduado, para o especialista, para o mestre, para o doutor. E aquele estado e município que não conseguir chegar a esse mínimo, que haja um fundo de equalização para nós termos no Brasil o profissional de educação tendo minimamente as condições salariais, as mesmas condições salariais. Porque não importa se ele está em Botucatu, ou em Camusim, ou em Chaval, ou em Campinas, né? A função do professor é a mesma, né? E a sua qualificação deve ser exigida mesma e o salário deve ser o mesmo num patamar de valorização. Então, eu compreendo que a gente avançou muito, mas é necessário ter esse choque geracional, né? Conhecer a história, reconhecer o que nós fomos, o que somos hoje e o que nós queremos ser. Exato. O senhor fala, portanto, em conquistas presentes e uma pauta que sempre vai mudando ali ao longo dos anos, ao longo das gestões públicas, né? Portanto, estamos falando de engajamento de um professor que chega e tem um sindicato para lhe apoiar. Pois não, por favor. Um caos. Vai lá. Você falou de financiamento, só para retomar aqui. Há uma dívida da União de 150 bilhões com a educação referente aos chamados precatórios do Fundef. A União não repassou corretamente os estados e municípios, esse dinheiro não viria... Está na justiça, né? Está na justiça, não viria de forma nenhuma para a educação. Saí daqui em 2015, nós estudamos, formulando uma tese jurídica e uma posição política de cobrança, quase ninguém acreditou. Essa nossa luta aqui do Ceará já garantiu a obrigatoriedade dos 150 bilhões irão para a educação brasileira, do Norte e do Nordeste, e aqui no Ceará, para a rede estadual, o processo ainda está União versus Estado do Ceará e Sindicato, entrará quase 3 bilhões e meio para a rede estadual e deve entrar para a rede municipal mais de 5 bilhões, obrigatoriamente para a educação. Então, quando eu cheguei para a secretária de Educação, chego para o governador, dizer o seguinte, nós evitamos o desvio e trouxemos 150 bilhões para a educação. Então, são recursos que a gente tem que entender que não são permanentes, mas podem ser um amálgama, uma possibilidade concreta de nós prepararmos as nossas escolas para esse presente e esse futuro que essa pandemia está nos exigindo. Agora, esse dinheiro está na boca do caixa ou isso não tem previsão ainda de cair na conta? Eu vou te dar uma informação que, em primeira mão, a União já perdeu para o Ceará. O dinheiro vai chegar ao Ceará. Cada estado tem que entrar com ação coletiva? Os estados e municípios entraram com ações, só que entraram para receber o dinheiro livre, leve e solto. O sindicato APEOC atravessou essa ação e disse que o dinheiro tinha que ser vinculado. O STF já disse que é vinculado obrigatoriamente à educação, não vai ser livre, leve e solto, como queria os prefeitos, conta única, né, os governadores, terá que vir separado, carimbado para carimbado, os 100% é educação, mas há agora uma disputa em relação aos 60% de subvinculação aos professores. Essa disputa continua. Então, o dinheiro vai chegar para o Ceará. Até o dia 30 de junho, nós poderemos saber que o precatório do Ceará, saindo até 30 de junho, ele entra em 2022. Se não for sair agora, em 2022, entra em 2023. O certo é que o Ceará vai receber 3 bilhões e meio. E alô, Mauro Filho, estamos sabendo, nós trouxemos o dinheiro e é da educação. E nós queremos colocar e valorizar isso. Ou seja, nesse jogo aí do ano que vem, pode até ser que o próximo governador seja esse grande presente aí, presenteado. Você, né? Com a sua inteligência, eu disse, né? Se a gente não reconhece aquilo como conquista, foram 150 bilhões, para a rede estadual 3 bilhões e meio. Você não imagina o que circunda de interesses em relação a esse recurso. Secretaria de Educação, a secretaria é recurso a mais. São recursos extraordinários. Entendi. Né? Que é um resgate do passado, nós trazemos para o presente. 100% é da educação, o STF já disse isso. Ação Civil Originária 683 do Ceará. Né? E é um tema que a gente precisa discutir. Uma ótima notícia, professor, mas eu queria falar justamente quando a gente colocou e você explanou aí sobre os desafios geracionais,
as conquistas, as lutas, né? Eu estava colocando que cada época tem sua batalha, né? Hoje, um professor, quando ele entra no sistema público, que tem ali o sindicato, há uma mudança na mentalidade dele em relação a um professor da década de 80, da década de 90, né? Como que isso está sendo trabalhado? Como que o sindicalismo ainda pode seduzir um trabalhador da educação para seguir nessas batalhas aí, Anísio? Para o sindicalismo está difícil, muito difícil, né? Ter companheiros e companheiras que definam ter a sua vida pautada pela luta coletiva e sindical. Eu quero fazer uma homenagem a todos os dirigentes sindicalistas que são essenciais numa democracia. Mas hoje eu tenho filhos, tenho netos, né? É muito diferente o meu filho mais velho do meu neto hoje, do meu filho mais novo, né? Visões diferentes. Visões diferentes de uma realidade. O imediatismo está presente, né? A falta de noção de um panorama nacional, ele está ausente muito dos debates. Não é só na nossa categoria, está na sociedade, né? A gente ainda não se entendeu enquanto um país, enquanto uma nação, enquanto uma necessidade coletiva de transformar as nossas vidas, primeiramente coletivamente, né? Porque o individualismo precisa ser combatido. Então, eu entendo que a nossa categoria, ela precisa ter esse conhecimento, precisa apontar para novas demandas, mas precisa entender uma realidade objetiva que nós temos hoje, que é de destruição do serviço público. Estamos com a reforma administrativa à nossa porta. Então, é necessário, como eu falei que o Ceará numa ilha, é necessário que a gente se organize nacionalmente para impedir minimamente que esse país, do ponto de vista do serviço público, que o serviço público é para atender a população, nós somos apenas agentes, né? Esse serviço público precisa ser preservado. O SUS, nessa pandemia, está mostrando o valor, né? O Fundeb está mostrando o valor de ter o transporte escolar, alimentação escolar, da escola continuar existindo, o professor ser remunerado. Então, políticas públicas, né, têm que ser gravadas na Constituição. E essa Constituição de 88, de Ulisses Guimarães, ela está sendo atacada. Então, se a gente puder se unir em torno da nossa Constituição, em defesa das nossas riquezas, da nossa soberania, da democracia, do direito à vida, eu acho que são pontos que podem agregar um grande movimento social. E a escola é o espaço de conscientização. Certo. O senhor fala que o professor tem visão diferente ao longo do tempo. O sindicalismo também mudou, né? Tem que se rejuvenescer um pouco, se conectar mais, né? Pode rejuvenescer a questão das ideias, tem que se conectar. Nós não podemos mais apenas fazer sindicalismo de mimimi, lero-lero e blá, blá, blá. Isso não funciona mais. Você tem que construir fundamentações, conteúdo. Você tem que levar o debate para a sociedade. Você tem que chegar, estudar todas as planilhas, estudar orçamento, estudar de onde você pode retirar recursos e levar para a categoria propostas que possam ser realizáveis. E não propostas que sejam apenas para construir palanques para você permanecer nos processos dentro do sindicato ou espaços políticos, né? Exatamente. Muitas vezes é melhor você não vender facilidades, é melhor você vender a realidade e dizer que a realidade pode ser transformada, desde que coletivamente a gente chegue a um ponto comum. E eu quero lembrar novamente o Fundeb. Eu acho que o Fundeb foi, e daqui para frente, mais à frente a gente vai perceber, foi uma vitória histórica de um movimento social que colocou a educação no centro, e a educação uniu uma nação, e essa nação conseguiu navegar mesmo no momento turbulento que nós temos. Exato. Eu fico assim, nós vamos passar dessa vida, mas eu fico muito feliz por ter participado disso, né? O Fundeb agora está na Constituição de forma permanente, robusto, permanente. Uma conquista histórica, né? Histórica, isso é histórica, é uma coletiva que a gente precisa reconhecer. Exatamente. Professor, o sindicalismo, e aqui eu coloco de uma forma genérica,
sempre teve um pouco essa pecha do aparelhamento político partidário, né? O senhor não esconde que é uma pessoa pública, é filiado a um partido inclusive que tem uma grande contribuição histórica, que é o PCdoB, mas de maneira geral a sociedade fica ali achando que é sindicalismo para palanque, como o senhor fala. Qual a réplica que o senhor faz dessa avaliação? Primeiro, eu me organizo politicamente antes de ser sindicalista. Né? A gente vem das organizações, inclusive na clandestinidade. Eu acho que o partido ele cumpre uma função importantíssima. Né? Ele é estratégico para discutir os problemas mais centrais de uma determinada realidade, de uma determinada nação. Então, eu acho que o partido é importante. Eu atuei na clandestinidade, fui filiado ao PT durante muito tempo, né? Desfiliei por visão diferente de estratégia, eu estou filiado no PCdoB. Mas o sindicato tem que acolher todo militante que tenha partido, seja qual for, os que não tiverem partido também, mas ele não pode colocar o projeto sindical de interesse dos trabalhadores subjugado a um processo eleitoral ou partidário. Né? Logicamente, os espaços sindicatos têm que estar abertos para o debate, mas essa vinculação a gente tem que combater, e eu creio que essa pecha de partidarizar não cabe no sindicato que nós estamos. Certo. A gente está entrando na reta final do programa. Eu queria que o senhor fizesse uma rápida avaliação sobre a educação no Estado, também a Prefeitura de Fortaleza, né, que no início o próprio prefeito, então prefeito recém-eleito Sarto, falou que a retomada do calendário escolar era uma das prioridades, mas aí dentro, inclusive, desse debate, a coisa foi elastecendo. Eu queria saber como que estão esses dois processos. Em relação à retomada, a educação infantil, as séries iniciais, ela tem uma demanda diferenciada, mais urgente, inclusive por diversos fatores. Né? É nessa fase inicial que temos o cognitivo, as relações, e eu entendo que precisamos acelerar essa discussão da retomada dentro das condições sanitárias. Então, eu acho que as duas redes, a rede municipal de Fortaleza e a rede municipal, mas principalmente de Fortaleza, e a rede estadual, precisam conjugar mais um espaço. Quando você falou de comissões, eu proponho e acho interessante juntar essas duas redes, essas comissões, e a gente junto com o Sindiúti, junto com o Ministério Público, que tanto nos atacou, né? Mas juntar com... Eu não quero discutir com quem não tem representatividade. Na democracia, você precisa garantir os meios de comunicação livres e precisa garantir a institucionalidade, as instituições, aqueles que estão à frente de instituições a partir do voto. Né? Não podemos ter movimentos assim atemporais e por outros motivos. Então, eu entendo que é necessário criar, eu acho que o mês de julho, enquanto a comunidade escolar pública vai estar no recesso, nas férias, os órgãos governamentais e o sindicato, coloca a POC à disposição, tem que trabalhar muito para que em agosto a gente possa aferir as condições sanitárias, e espero que o governo federal, o governo Bolsonaro, possa compreender, que eu acho difícil, mas a sociedade tem que fazer com que ele compreenda que preservar vidas é o principal objetivo de qualquer nação. Ok, presidente da POC, professor Anísio Melo, os nossos agradecimentos, as suas rápidas despedidas. Um grande abraço a todos e a todas. Mais uma vez, vim falar com um jornalista da sua estirpe, né, da sua história. Para mim, engrandece intimamente a minha alma. E eu quero dizer que a gente acredite na vida, acredite na coletividade, acredite no bem comum, defendamos, né, a Constituição de 88. Foi o barco que nos levou a sair do processo de ditadura militar no país. Né? Que a gente preserve as instituições, a Constituição, as leis, possamos cumprir com nossos deveres, e hoje o principal é preservar a vida e garantir a liberdade nesse país.
Ok, professor, mais uma vez, muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.